Pronto. Com alegria que nós nos reunimos nessa manhã, né, para ouvirmos mais uma vez a exposição da palavra do Senhor, continuar a exposição do livro do Êxodo. Chegamos ao capítulo 31 do livro do Êxodo, e aqui neste capítulo nós vamos encerrar uma fase, né, que iniciou lá no capítulo 25, e é uma alegria podemos juntos, né, mesmo nesses dias mais difíceis, mesmo em tempos de isolamento, podemos nos reunir para ouvirmos a palavra do Senhor. Então, você aí que nos assiste, não se esqueça de curtir o nosso vídeo. A sua interação é muito importante para que outras pessoas também sejam alcançadas com essa mensagem. E pedimos para você que você coloque lá o seu nome, de onde você assiste. Coloque aí nos comentários seu nome, a cidade de onde você assiste, e curta o nosso canal, ative as notificações e não se esqueça de compartilhar esse vídeo e essa mensagem com seus amigos e familiares. Meus irmãos, nós vamos então ler a palavra de Deus aqui no livro do Êxodo, no capítulo 31. Eu farei a leitura de todo o capítulo nesse momento, e eu peço que os irmãos acompanhem a leitura da Escritura, e logo em seguida nós iremos orar e iremos para a exposição do texto. Então a Escritura, ela nos diz assim, só compartilhando. Ok. O Senhor disse mais a Moisés: Eis que chamei pelo nome de Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento, em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para a lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Escolhi Aholiabe, filho de Ahisamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Também dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. A tenda do encontro, a arca do testemunho, o propiciatório que está em cima dela, e todos os pertences da tenda. A mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios e o altar do incenso. O altar do holocausto com todos os seus utensílios e a bacia com seu suporte. As vestes finamente tecidas, as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes de teus filhos, para servirem como sacerdotes. O óleo da unção e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo segundo tenho ordenado. Fale aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte: certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Portanto, guardem o sábado, porque é santo para vocês. Aquele que o profanar morrerá. Quem nesse dia fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Quem fizer alguma obra no dia do sábado morrerá. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua de geração em geração. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia descansou e tomou alento. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua providência, nós te agradecemos, Senhor, pela graça que o Senhor nos concede de podermos nessa manhã nos reunirmos para estudarmos a tua palavra, para dedicarmos tempo ao Senhor, e pedimos a ti, Pai, que tenha misericórdia de nós,
que possamos, ao olharmos para a tua palavra nessa manhã, possamos buscar, ó Pai, a disposição para nos dedicarmos a Ti, para obedecermos a Tua palavra, e que sejamos movidos pelo Seu Santo Espírito para vivermos dia após dia em santidade, de acordo com a Tua soberana vontade. Essa é a oração que nós fazemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, quando nós iniciamos, então, lá no capítulo de número 25, nós vimos vários aspectos do tabernáculo do Senhor. Então, no capítulo 25, nós vemos ali Moisés, ele sobe pela segunda vez ao monte, né, para falar com o Senhor, e ali ele fica 40 dias e 40 noites, e ali o Senhor dá a Moisés a descrição detalhada do tabernáculo, de como o tabernáculo deveria ser construído, e o tabernáculo, então, era o sinal da presença do Senhor no meio do povo. E nós vimos detalhadamente em vários domingos, em várias exposições, como o Senhor queria que o tabernáculo fosse construído e fosse desenvolvido. E nós vimos que, na sequência, o Senhor foi passando para Moisés o tabernáculo de dentro para fora, mostrando o aspecto mais importante até o aspecto prático e como deveria funcionar, né, o tabernáculo. E quando nós olhamos para esse processo, nós vimos a descrição da Arca da Aliança, do propiciatório, dos querubins, do testemunho que deveria ficar, né, na arca, e essa mesa ela servia de sinal para apontar aquilo que Cristo faria. Ele seria esse intermediário entre Deus e o cumprimento da lei do Senhor. Nós vimos ali a descrição de como a mesa deveria ficar, onde ela deveria estar, o seu tamanho, os pães, como eles deveriam ser feitos, qual era a frequência que eles deveriam ser trocados. Nós vimos ali a ordenança para se construir um candelabro para iluminar aquela tenda, para iluminar aquele tabernáculo. Nós vimos ali as cortinas, nós vimos os tecidos, né, da construção do tabernáculo. Vimos o átrio, né, a parte externa do tabernáculo, mostrando ali o altar, mostrando o fogo. Vimos a descrição da roupa do sacerdote. Vimos qual era a função deles e como eles deveriam servir ao Senhor e trabalhar. E vimos detalhadamente também a ordenação dos sacerdotes, né? E vimos que todos esses atos, todos esses símbolos, eles apontam para Cristo, eles apontam para o nosso Senhor e mostram como o Senhor Jesus Cristo cumpriu todos estes itens, todos esses quesitos de maneira eficiente, de maneira eficaz e última, sendo então em Cristo, tendo então em Cristo tanto o Cordeiro Santo que derrama o seu sangue para fazer expiação do pecado do povo, quanto o sacerdote que é para sempre, como nós vimos no texto da nossa liturgia, né, em Hebreus capítulo 7, nós vemos ali o autor de Hebreus descrevendo o sacerdócio de Cristo sendo perpétuo, sendo para todo o sempre. E aqui nós chegamos no capítulo, então, de número 31, encerrando essa trajetória que começamos no capítulo 25, e aqui o Senhor trata de dois temas que, numa primeira leitura, eles podem parecer meio totalmente distintos, né? Ele está falando do chamado de dois homens para produzir os itens que ele havia acabado de descrever, e depois ele vai relembrar o quarto mandamento. E numa leitura rápida e numa leitura sem muita atenção, talvez nós pensemos que o autor tenha ali se confundido ou esteja meio alterando, né, repetindo um tema que ele já havia tratado, e aqui ele simplesmente não trata, né, de uma continuação, e ele repete o tema. Mas quando nós olhamos de uma maneira mais detalhada, nós olhamos com um pouco mais de atenção, nós vemos que aqui no capítulo 31 do livro do Êxodo, no capítulo que nós acabamos de ler,
o Senhor relaciona dois temas importantes para o desenvolvimento da nossa vida cristã. Dois temas importantes para o desenvolvimento da nossa peregrinação. E nós precisamos nos atentar para este texto, porque ele vai tratar de dois temas que são pouco tratados muitas vezes e chegam a ser tabus. Há muita coisa envolvida e referente a esse tema. Primeiro ele vai falar da vida do artista, né? E ele vai falar especificamente desse desenvolvimento da arte, né, no meio do povo de Deus, e depois ele vai falar do descanso, de como o dia que ele havia separado deveria ser guardado. E aqui, quando nós olhamos a primeira parte do texto que nós lemos, ele vai falar exatamente sobre essa profissão, né? Ele vai falar sobre o artista, e aqui nós vemos não um texto exaustivo, mas um texto que nos dá princípios sobre o desenvolvimento da arte na vida da igreja. Então, os 11 primeiros versos, ele está trazendo à tona o chamado de dois homens e a capacitação de vários outros para que eles possam, então, construir tudo aquilo que Deus já havia mostrado para Moisés. E o que nós vemos no desenvolvimento desse processo é que muitas vezes nós não, eu me refiro nós no aspecto geral, né, nós cristãos, nós desenvolvemos um tabu ou desenvolvemos um preconceito quanto à atividade artística. E muitas igrejas chegam até mesmo a demonizar a arte. E aqui nós vemos um texto falando especificamente sobre arte e trazendo os fundamentos, trazendo as características de como nós devemos desenvolver arte como povo de Deus e como igreja do Senhor. E nós iremos ver isso entendendo que a ordem do Senhor aqui travou, meus irmãos, só. Pronto, voltou. Que a ordem que o Senhor dá é específica para uma situação, mas aplicada para todos nós no decorrer do desenvolvimento da vida cristã. E nós vemos que o primeiro aspecto é que o Senhor, ele separa e capacita um artista aqui, dois, na verdade, e ele os capacita para fazer um trabalho especial. E quando nós olhamos para o aspecto geral da arte, nós precisamos entender que o Senhor chama, vocaciona e capacita pessoas para desenvolver a arte de maneira cristã, de maneira fundamentada na Escritura. E uma coisa importante que nós precisamos entender é que todos nós desenvolvemos arte em um determinado nível, em uma determinada situação. Todos nós temos ali um quezinho de artista, né? Talvez não sejamos os melhores pintores, talvez não sejamos os melhores compositores e talvez nem mesmo os melhores instrumentistas, né? Eu nem vou arriscar falar que talvez não sejamos nem os melhores cantores, né? Mas todos nós desenvolvemos esse lado artístico. E aqui, para você entender essa ideia, talvez você precise pensar aí e responder a seguinte pergunta: quantas vezes você já parou e ficou conversando sozinho consigo mesmo, imaginando uma situação? E aqui eu vou chegar a dizer que todos vocês já passaram por isso. Todos vocês já adiantaram algum diálogo na cabeça de vocês. Todos vocês já tiveram conversas, né, consigo mesmo. E alguns fazem isso em voz alta, né, como eu. Mas todos nós desenvolvemos esse ato de conversarmos e desenvolvermos e criarmos. Quantos aqui, né, já não desenvolveram na cozinha e inventaram receitas e modificaram uma coisinha? Essa semana aí, né, esses dias, nós temos
visto no Instagram, e se você não segue, eu recomendo. Na nossa igreja está surgindo um chefe de cozinha chamado Raul. Então, o Raul está postando várias receitas que ele tem feito, tem várias carnes, vários tipos de carne que ele tem assado, e tem sido demonstrado, isso é demonstrar criatividade. E nós fazemos isso constantemente, porque o Deus que nós servimos, o Deus que nos criou, ele é artista. Ele criou todas as coisas. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então, nós recebemos essa capacitação. E aqui, claro que uns recebem mais do que os outros, e uns são chamados especificamente para desenvolverem esse ofício, né? E aqui nós vemos dois homens que o Senhor, então, primeiro, enche eles do Espírito Santo para mostrar que a arte que eles iriam desenvolver deveria ser de acordo com a vontade do Senhor. E o texto diz que o Senhor, então, dá habilidade a esses homens, e não é uma habilidade qualquer. Estes homens são capacitados por Deus para mexer com todo tipo de material. Eles são capacitados por Deus para lidar com todos os recursos que eles talvez tenham. E hoje em dia nós não vemos artistas tão completos assim, né? Que são capazes de desenvolverem o lado musical, desenvolverem o lado artístico pintando. E esses homens foram capacitados por Deus, tiveram habilidade para mexer com todos os materiais. Por quê? Porque o Senhor deu a eles uma tarefa especial. Eles precisavam construir o tabernáculo e os objetos do tabernáculo. Lembre-se que o Senhor estava apenas passando para Moisés os desenhos, né? Ele estava passando ali como deveria ser. Ele não estava dando os materiais para Moisés. Ele não estava pegando a arca aqui, Moisés, essa é a arca, toma, leva lá e põe no tabernáculo. Não, não. Ele estava só mostrando os esboços, e Moisés, então, teria que construir e desenvolver cada um destes itens. E o Senhor, então, capacita estes dois homens para desenvolverem este processo, né? Então, a Bezalel e Oliabe, eles vão desenvolver e construir todos os itens do tabernáculo do Senhor. E o texto diz que o Senhor capacita e dá a eles inteligência e dá a eles também conhecimento para elaborar então esses desenhos, trabalhar em ouro, prata e bronze, em pedra, em madeira, em tecido e fazer todo tipo de trabalho artesanal. E aqui nós vemos esse primeiro aspecto do desenvolvimento da arte, né? A arte, ela é dada por Deus como um dom, uma capacitação, e pessoas são vocacionadas a desenvolverem a arte, e elas devem ser desenvolvidas numa perspectiva bíblica, porque o Senhor é quem capacita e o Senhor é quem enche com o Espírito Santo. Um segundo aspecto que nós podemos observar nesse texto é exatamente o Senhor definindo, né, o que é bom, o que é verdadeiro, o que é belo. Desde o capítulo 25, o Senhor vem mostrando como deveriam ser construídos todos os itens do tabernáculo. E o Senhor, ele vai estabelecer as cores, ele vai estabelecer o material, ele vai estabelecer a forma, exatamente para definir que o padrão é ele quem dá. O Senhor mostra que todas aquelas coisas eram boas para que o relacionamento com o povo pudesse se desenvolver. O Senhor mostra que todo aquele aspecto era verdadeiro porque estava baseado na sua palavra. E belo porque ele usa os materiais para compor os seus itens, sendo os melhores materiais, os materiais que iriam trazer, então, destaque e beleza. Então, quando nós olhamos para a arte, nós precisamos apreciar a arte também numa perspectiva bíblica, entendendo que o Senhor é quem estabelece o que é bom, o que é verdadeiro e o que é belo. É o Senhor quem traça esse fundamento sobre o qual nós iremos desenvolver o nosso relacionamento com o meio artístico. E aqui nós podemos parar e pensar um pouco, né? Há um livro sobre o tema que eu indico para vocês,
do Francis Schaeffer, ele vai desenvolver a ideia dos períodos, né? Como a história é marcada pela arte e os períodos, como eles se relacionam, e ele vai fazer isso mostrando como a Bíblia e Deus ele está em todo esse processo e deve ser reconhecido em todo esse processo. Então, no livro Como Viveremos, Schaeffer ele vai demonstrar esse relacionamento entre a arte e o cristianismo, entre a arte e a escritura. E há um outro livro também de uma discípula de Francis Schaeffer, Nancy Pierce, que ela escreveu um livro chamado Salvando Leonardo. Este livro ele também vai desenvolver esse relacionamento entre o aspecto cristão e o aspecto artístico, como os dois devem se relacionar, tendo Deus como padrão, tendo Deus como base e fundamento para o desenvolvimento da arte. E, por último, aqui nós entendemos no aspecto do desenvolvimento desse chamado especial, né, de Bezalel e de Aholiabe. Eles são, então, chamados para desenvolver todos esses itens para a glória do Senhor. Aí você vai olhar e falar, pastor, mas aqui eu não estou vendo nada relacionado e falando que era para a glória de Deus. Meus irmãos, essa é a conclusão que este texto nos mostra, porque a glória de Deus seria vista no tabernáculo, e eles iriam construir o tabernáculo. Então, tudo que eles fizessem era para que o Senhor fosse visto, para que a glória do Senhor fosse admirada e vista pelo povo. Tudo que eles, então, desenvolvessem deveria ser para a glória de Deus. E quando nós pensamos hoje, tudo aquilo que nós desenvolvemos no aspecto artístico, nós devemos fazer com este princípio, nós devemos fazer para a glória de Deus. Aqui eu vou citar, né, eu citei em um dos sermões passados, um desenho que a Ana Beatriz assiste aqui em casa, né, um desenho chamado Superbook, e nesse desenho tem ali a historinha de Davi, né, e quando ele vai falar da história de Davi, os personagens do tempo, né, para ver ali o desenvolvimento da história de Davi, e em certo momento tem ali, o Davi ele tira ali a sua harpa e começa a tocar, e o menininho que tocava um instrumento também começa a tocar o instrumento, e ele pergunta para Davi, por que você está tocando? Por que você toca esse instrumento tão bem? Como que você faz isso? E a resposta que Davi dá é: eu faço para a glória de Deus. Eu toco esse instrumento para manifestar glória àquele que instrumento. E aqui muitas vezes nós perdemos esse foco. Meus irmãos, eu acabei de ser derrubado aqui com tudo. Vocês estão me ouvindo? Alguém dá um sinal aí com a mãozinha. Eu acho que ainda estamos no YouTube, então vamos lá, todos deram um sinal. Deixa eu só reconfigurar aqui. Só voltando então, nós precisamos desenvolver, né, a vida cristã para a glória de Deus. E como que isso se aplica
ao desenvolvimento da vida cristã. Você vai olhar e falar assim, pastor, mas eu não sou artista, eu não desenvolvo arte, né? E como que eu devo agir? Como deve ser o meu comportamento? Meus irmãos, aqui nós temos alguns princípios muito claros e objetivos referente à vocação e ao nosso chamado individual, né? O Senhor é quem nos dá dons, o Senhor é quem nos capacita, o Senhor é quem nos enche de habilidade, de inteligência, de conhecimento. O Senhor é aquele que estabelece o princípio ético sobre o qual nós devemos desenvolver e caminhar os nossos dias. E tudo o que nós fazemos deve ser feito para a glória do Senhor. Talvez você olhe e fale assim, mas eu não sei pintar, eu não sei tocar. Mas o Senhor te capacita para desenvolver várias outras funções. O artista, ele precisa daquele que vai fazer e construir a tela. O artista precisa daquele que vai desenvolver as cores das tintas que ele vai usar. O instrumentista, ele precisa de alguém que construa o seu instrumento. Quando nós olhamos na igreja, o desenvolvimento da arte na igreja, nós precisamos de pessoas que saibam lidar com o som, pessoas que saibam ligar o microfone. Nós precisamos de pessoas que desenvolvam trabalhos técnicos e nós precisamos de pessoas que saibam cozinhar. Nós desenvolvemos arte em todos os aspectos da nossa vida porque essa é uma das nossas características como criados à imagem e semelhança de Deus. E nós precisamos fazer isso, nós precisamos desenvolver para a glória do Senhor. Tudo deve ser feito para a glória do Senhor, independente daquilo que Deus te vocacionou para fazer, independente daquilo que Deus te habilitou, te deu sabedoria para lidar, você precisa colocar isso ao serviço do Senhor e à disposição do Senhor para a glória do Senhor. E aqui nós vamos para a segunda parte do nosso texto, e a segunda parte do nosso texto, a partir do verso de número 12, vai teoricamente mudar totalmente o tema, né? Ele está falando do chamado de 2 artistas para construírem os itens da casa do Senhor, e agora então o Senhor manda Moisés relembrar o povo do 4º mandamento. E aqui, no livro do Êxodo, nós vemos isso acontecendo por 5 vezes. Por 5 vezes o Senhor reforça a importância de guardarmos o dia do Senhor. Agora imaginem qual é a relação destes 2 aspectos, né? Nós somos chamados a desenvolvermos a nossa vocação para a glória de Deus, e agora nós somos chamados para desenvolvermos o descanso para a glória de Deus. Olha a estrutura do texto. Se você voltar a sua Bíblia, né, a algumas páginas, você vai ver que no capítulo 29 até o capítulo 31, o Senhor está falando de trabalho. Ele está falando do trabalho do sacerdote, ele está falando sobre como o sacerdote deveria realizar cada uma das suas atividades. Depois ele está falando do trabalho dos 2 artistas que irão construir o tabernáculo do Senhor e os itens do tabernáculo do Senhor. E o Senhor então disse para Moisés, olha, esse povo pode ter a tendência de trabalhar muito e de não parar. E talvez eles usem isso com uma certa legitimidade, falando, não, o que nós estamos fazendo é para o Senhor, então nós vamos continuar trabalhando. E os artífices vão poder pensar, e os artistas vão pensar e falar assim, não, vamos terminar tudo e depois a gente volta a cumprir a lei do Senhor. Vamos emendar aqui, trabalhar aí 1 mês direto e depois a gente volta à prática do obedecer à lei do Senhor, guardar o descanso. E, queridos, talvez nós façamos isso com muito mais frequência do que nós imaginamos. Muitas vezes nós colocamos o nosso trabalho e dizemos que usamos a legitimidade do nosso trabalho exatamente para nos enchermos de atividades e desenvolvermos, e nós olhamos e paramos e eu descanso depois, vamos terminar isso. Depois que eu terminar, eu descanso. Depois que eu terminar, eu descanso.
E eu não sei você, eu tenho a tendência de fazer isso, né? E muitas vezes eu me pego nessa mesma frase, né? Não, eu vou fazer isso aqui, a hora que eu terminar isso aqui eu descanso. E vamos emendando, né? Vamos trabalhando. E eu coloco, não, mas isso aqui é para a igreja, não, mas isso aqui é para Deus, não, mas isso aqui é serviço do reino. E eu vou começando a justificar o meu trabalho e ele se torna cada vez mais e cada vez tenho mais coisas para fazer. E aqui o Senhor lembra, diz para Moisés lembrar o povo que independente do trabalho que eles fizessem, independente da legitimidade da permanência do trabalho, o trabalho não deveria ser uma desculpa para que eles desobedecessem à lei de Deus. A lei de Deus é o limite para a nossa produção. O Senhor ele vai dizer, olha, 6 dias vocês vão trabalhar, em 6 dias vocês vão fazer todas as coisas, e no 7º dia vocês vão separar esse dia para descansar. Vocês vão guardar esse dia. E o padrão estabelecido é o que Deus faz lá em Gênesis, quando ele cria o mundo e cria todas as coisas. Nós vemos o Senhor por 6 dias criando todas as coisas, e no 7º dia o Senhor então descansa. E aqui a gente pode pensar, e o reverendo Mauro já falou sobre isso mais detalhadamente, né? E quando nós expomos o capítulo 20, nós também falamos um pouco mais sobre isso. Mas pare e pense, será que Deus estava cansado? Será que Deus realmente precisava falar agora, ufa, cansei aqui, trabalhei 6 dias, criei todas as coisas, agora eu preciso parar um pouquinho? Não, queridos, Deus não estava cansado, mas Ele o fez para nos ensinar que nós devemos separar um período de descanso. É didático a pausa que o Senhor dá, e depois Ele vai reforçar isso dando a lei. Ele vai dizer, olha, guardem o dia do sábado. E 6 dias, então, vocês irão trabalhar, vocês farão toda a obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, porque 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Queridos, nós precisamos entender que nós precisamos de descanso. E nós precisamos consagrar ao Senhor o dia que Ele, então, separou para que nós, então, descansássemos e nos consagrássemos a Ele. A lei do Senhor é o limite. E nós precisamos tomar muito cuidado com o desenvolvimento da nossa vida de trabalho. Nós precisamos tomar muito cuidado com o desenvolvimento das nossas atividades, porque elas devem ser feitas para a glória de Deus, e fazer para a glória de Deus é exatamente parar o 7º dia, guardar o dia do Senhor. E quando nós olhamos aqui no capítulo 31, nós vemos uma ênfase bem clara e objetiva no descanso. E o texto vai dizer assim, certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês, de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que o santifica. Porque guardem o sábado, porque é santo para vocês. Então, 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é sábado de repouso solene, santo ao Senhor. E isso, então, é aliança perpétua de geração em geração. É sinal entre o relacionamento de Deus e os filhos de Israel para sempre. O descanso é um sinal pactual do Senhor e nós precisamos zelar por ele. E aqui nesse texto nós vemos que esse dia nós devemos separar, e aqui eu não vou entrar nos debates, não vou entrar
nas minúcias, né, que nós vemos aí sendo discutido sobre o que se fazer e o que não deve ser feito no sábado. Nós temos aí no nosso canal outras exposições sobre o assunto que você pode ir lá com mais detalhes e entender esse processo. Mas aqui nós vemos alguns princípios que nós devemos desenvolver nesse dia. O texto vai dizer que, primeiro, esse dia é para nos santificarmos e para conhecermos mais ao Senhor. O texto diz que esse é sinal entre mim e vocês, geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Nós devemos separar esse dia para conhecermos a Deus, e por isso nós nos reunimos publicamente em culto ao Senhor nesse dia. Porque nós vamos ouvir a exposição da palavra do Senhor. O Senhor será apresentado, o Senhor será conhecido, e nós desenvolveremos esse conhecimento de Deus. Nós precisamos zelar e tomar cuidado para não priorizarmos outras coisas, porque o dia do descanso, o dia do Senhor, é para que nós o conheçamos, para que nós tenhamos tempo para voltarmos os olhos para o Senhor e desenvolvermos conhecimento de quem Ele é. O texto diz, para que vocês saibam que eu sou o Senhor. E essa expressão vai trazer o peso de tudo que o Senhor Deus fez para com o povo, de tudo que o Senhor demonstrou durante a trajetória do povo, vai demonstrar quem Deus é. E nós precisamos separar esse dia para conhecermos a Deus. Segundo, nós precisamos separar esse dia para descansarmos também fisicamente. Esse é um dia de repouso solene. A Escritura, então, vai afirmar. Então, nós devemos ter tempo para descansarmos. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque muitas vezes nós quebramos a lei do Senhor de uma maneira muito simples. Não cuidando e não zelando pelo nosso corpo físico, não dando a ele descanso. E o Senhor, sabendo da nossa tendência de o fazermos, ele então coloca um dia para descansarmos. Um dia para repousarmos solenemente. E a ideia do repouso solene não é simplesmente o ócio pelo ócio. Mas é um dia que nós deixaremos as nossas atividades regulares e então descansaremos. Um dia que nós teremos um período mais livre, um período no qual nós não iremos nos ocupar com trabalho ou com outras coisas que irão consumir de nós. Por isso, nesse dia não há um problema de você tirar a sua siestazinha, né? Alguns fazem do dia quase uma noite, também não seria essa a ideia. Então nós temos que descansar o corpo, porque o Senhor, então, ele nos dá essa oportunidade no sétimo dia, depois de um tempo de trabalho. Mas esse dia também é para testemunharmos. E como que nós testemunhamos guardando o domingo? Nós testemunhamos através da obediência à lei do Senhor. Nós testemunhamos mostrando que a nossa prioridade é servir a Deus. Que a nossa prioridade é fazer aquilo que o Senhor ordenou que nós fizéssemos. Então, se você emenda aí, como o mundo tem exigido, né, 24/7, você está mostrando que a sua prioridade não está no Senhor. Que a sua prioridade não é obedecer à lei de Deus. E você está dando um péssimo testemunho. E nós precisamos zelar por isso. E aqui, esse é um texto que eu preciso me atentar para isso. Como pastor, eu preciso também tomar esse cuidado. Nós testemunhamos porque nesse dia nós devemos, então, realizar, né, a nossa confissão de fé vai dizer, né, que nesse dia nós então realizamos obras de misericórdia, atendemos aos necessitados. Isso é testemunhar da graça do Senhor.
E nós precisaríamos desenvolver cada vez mais estes aspectos na nossa caminhada cristã. Então, queridos, desenvolva o descanso para a glória de Deus. Use esse dia para que o Senhor seja glorificado, para que você tenha tempo para conhecê-lo, para que você tenha tempo para descansar o seu corpo e para que você tenha tempo para testemunhar a respeito das obras de Deus. E aqui nós temos o grande exemplo disso, né? Cristo Jesus. Ontem, na nossa devocional aqui em casa, nós lemos João, lá no capítulo 4, no qual João ele enfatiza a ideia de que o Senhor chega a Jerusalém, né? Capítulo 5, uma das festas de Jerusalém, ele sobe para Jerusalém e ali ele fica perto do tanque de Betesda, né? E ali aquele tanque, de tempos em tempos, alguém ao entrar naquelas águas era curado. E o texto diz que o Senhor viu ali um paralítico que estava ali há 38 anos. E ele nunca conseguia entrar na água, porque não tinha quem o ajudasse. E ele não conseguia, então, entrar a tempo para ser curado. E o Senhor, então, olha para aquele paralítico e pergunta, você quer ser curado? E ele responde, sim. Então o Senhor diz, então levanta e anda. Pega a sua maca e anda. E ele o faz. E o texto deixa bem claro, e ele enfatiza. E Cristo havia feito isso no dia do sábado. E nós vemos João enfatizando isso, mostrando que no dia separado para o descanso, os judeus eles desenvolveram um legalismo, né? E até hoje nós vemos esse desenvolvimento, esse legalismo sendo desenvolvido. E o Senhor mostra que nesse dia as obras de misericórdia deveriam ser praticadas. Os necessitados deveriam ser atendidos. E nós precisamos desenvolver este mesmo conceito, essa mesma ideia. Cristo ele nos deu o exemplo para seguirmos, de como nós deveríamos guardar o dia do Senhor. Então nós precisamos nos lembrar que o Senhor nos vocaciona para desenvolvermos as habilidades que Ele nos dá para a sua glória. Mas nós não devemos deixar que essa vocação nos faça descumprir a lei do Senhor. Nós então concluímos olhando para este texto e respondendo o que faremos. Primeiro, você é vocacionado por Deus, então faça todas as coisas para a sua glória. Desenvolva o seu chamado, a sua vocação para a glória de Deus. Seja ele qual for. Lembre-se que tudo que você está fazendo deve ser feito para que o Senhor apareça, para que o Senhor seja glorificado. E isso vai medir a maneira como nós fazemos as nossas atividades e também vai nos dar um entendimento do que nós não devemos fazer. E se a nossa atividade vai exigir, né, o nosso trabalho vai exigir algo que quebre a lei do Senhor, nós não devemos fazer, porque a nossa prioridade é glorificarmos ao Senhor. Segundo, desenvolvamos, né? Nós devemos desenvolver nossa criatividade para proclamarmos o nome de Deus. Se Deus tem te capacitado artisticamente, produza para o Senhor. Desenvolva a arte com uma cosmovisão cristã, com uma cosmovisão bíblica, orientado pelo Senhor com o objetivo de proclamar o nome de Deus. Nós vemos hoje muitas produções artísticas, né, sendo feitas que se dizem e auto se denominam evangélicas e cristãs, mas que de Cristo e de evangelho não tem nada. E quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que devemos desenvolver todas essas coisas para que o nome do Senhor seja proclamado, não o meu nome, não o seu nome, não a sua habilidade, mas o Senhor. Em terceiro lugar, estabeleça suas prioridades.
E a principal prioridade que você deve estabelecer na sua vida é o Senhor e a obediência ao Senhor. Então, lembre-se disso. Lembre-se que o seu trabalho não deve quebrar a lei do Senhor, não deve quebrar o quarto mandamento. Lembre-se que a sua vocação não deve quebrar o 10º mandamento, o 9º mandamento. O seu trabalho, a sua vocação não deve quebrar o 5º mandamento. O seu trabalho não deve quebrar, né? Se você é um artista e produz obras, o seu trabalho não deve quebrar o 2º mandamento. E talvez esse seja um exercício, né? Se você não lembra dos números de quais são os mandamentos, vai lá, abre a sua Bíblia em Êxodo 20 e veja qual é o 9º mandamento, veja qual é o 10º mandamento, veja qual é o 5º mandamento, veja qual é o 2º mandamento. Estabeleça a sua prioridade é o Senhor e a obra do Senhor, e fazer todas as coisas para a glória de Deus. E por último, lembre-se que o descanso é um presente de Deus para que você possa se relacionar com Ele. Se relacione com Deus. Quando nós olhamos o estabelecimento do descanso do Senhor, o descanso aponta para algo muito maior. E depois, como tarefa de casa, abra sua Bíblia e leia Hebreus capítulo 4. Lá o autor de Hebreus está falando de um descanso eterno. Ele está falando de passarmos a eternidade na presença do Senhor. Então, tome o dia do descanso como um presente de Deus e se relacione com o Senhor. Desenvolva relacionamento com Deus, e você faz isso através da comunhão com os irmãos, você faz isso através do culto público. E nós estamos, neste momento, agora impedidos de cultuarmos publicamente ao Senhor, mas nós podemos, nesse dia, e temos feito isso, separarmos o nosso tempo para fazermos o nosso culto doméstico, familiar, para fazermos e ouvirmos a exposição da palavra do Senhor. Então, priorize isso na sua vida, querido. Mas se lembre que esse dia não é um dia para que você foque em você, mas é um dia que você foque no Senhor. Que você faça as coisas para o Senhor, para a glória de Deus. Não se perca nos seus afazeres, não se perca nas suas atividades. Tenha disposição de voltar os olhos constantemente para o Senhor. Porque isso tudo que nós experimentamos é apenas um gostinho daquilo que nós passaremos a eternidade experimentando. E isso graças ao Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos capacite para vivermos de acordo com a sua vontade. E nós vamos agora ouvirmos juntos a música, o hino, né, de número 299. E este hino, ele fala exatamente da necessidade que nós temos de sermos vivificados pelo Senhor, de experimentarmos a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Então nós iremos ouvir este hino neste momento, e você é convidado para cantar aí junto conosco.
Senhor, nós te louvamos e te adoramos, pois o Senhor é o Deus grande, todo-poderoso. Nós te louvamos e te adoramos, pois o Senhor é gracioso e nos dá a sua palavra para que possamos nortear tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida e fazemos no nosso dia a dia. Por isso, Senhor, neste momento nós clamamos a Ti que tenha misericórdia de nós, que nos ajude a desenvolvermos a nossa vida de santidade, que nos ajude a desenvolvermos a nossa peregrinação para a Tua glória, que a capacidade que o Senhor tem nos dado, que a vocação que o Senhor tem nos dado, que o Teu chamado possa ser desenvolvido pelo Teu povo para a Tua glória. E que possamos, Senhor, dia após dia, olharmos para a Tua palavra e desenvolvermos a comunhão e o relacionamento contigo como prioridade na nossa trajetória. Senhor, clamamos a Ti que o Senhor nos ajude a obedecermos a Tua palavra, que o Senhor nos ajude a priorizarmos o Senhor, a desenvolvermos o dia do Senhor para nos consagrarmos a Ti, para Te conhecermos melhor. Senhor, nos capacite, nos instrua e que possamos viver para Ti. Pai, nós colocamos diante do Senhor a vida dos Teus servos. Pedimos que o Senhor nos dê esse amor e essa disposição pela Tua palavra, por obedecer a Tua palavra. Senhor, nós queremos clamar a Ti que tenha misericórdia, Senhor, daqueles que têm enfrentado dificuldades com a sua saúde. Nós temos orado durante a semana por tantas pessoas. E pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê graça a elas, que nesses momentos de enfermidade o Senhor possa ali consolá-las, fortalecê-las, que o Senhor possa cuidar dos seus familiares. Senhor, pedimos que o Senhor sustente, continue sustentando aqueles que têm passado pelas dificuldades financeiras e econômicas. Pedimos que o Senhor derrame, ó Pai, a Tua graça sobre a vida deles e que o Senhor use a Tua igreja para abençoá-los e para suportá-los nesses momentos difíceis. Pai, clamamos ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Senhor, nós ansiamos pelo dia em que poderemos nos reunir novamente como igreja para cultuarmos publicamente ao Senhor. E pedimos a Ti, ó Pai, que tenha misericórdia de nós e nos dê esse privilégio de anteciparmos esse dia, ó Pai. Por isso clamamos ao Senhor que venha a conduzir essa pandemia para o seu fim. Esse é o desejo do nosso coração. Mas enquanto isso não acontece, sabemos que o Senhor continua soberano e governando sobre todas as coisas.
dê-nos sabedoria para buscarmos ao Senhor e para nos consagrarmos a Ti. Pai, abençoe a Tua igreja, abençoe aqueles que estão aqui investindo este tempo em ouvir a exposição da Tua palavra. Que o Senhor, então, dê graça e renove as Tuas misericórdias sobre a vida deles. Essa é a oração que nós fazemos, Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Querido, você que nos assistiu pelo YouTube, nós agradecemos a sua participação, esse tempo juntos, e pedimos que você vá ali na nossa página, aí no nosso canal. Nós temos aí a sequência, né, do livro do Êxodo, então você pode ouvir os sermões passados, e pedimos que você não se esqueça de se inscrever no canal, que você possa ali curtir esse vídeo e compartilhar a palavra do Senhor com aqueles que você conhece. Que Deus te abençoe, que Deus possa te capacitar e te fortalecer. Um grande abraço.